disparando, o dólar caindo, investidores acreditando no crescimento do país. Não houve este ano, mas eles estão acreditando que nesse final de ano vai haver algum crescimento do país. Isso está fazendo com que a economia tenha otimismo, mas esse otimismo depende de o país estar em paz, e essa paz está terrivelmente ameaçada. Do ponto de vista de segurança, parece que os governos estaduais, as polícias, junto com o apoio federal, estão conseguindo controlar os conflitos entre facções criminosas em presídios. Isso parece relativamente controlado, mas o presidente está ficando ilhado do ponto de vista político. Ele está demonstrando muita insegurança, está se contradizendo com o que ele já disse antes, criticou muito a China e agora vai lá elogiar a China e atrair a China para fazer investimentos no Brasil. O que o mercado quer é isto. O que o presidente Bolsonaro está fazendo é cumprir a agenda do ministro Guedes e dizer o que o mercado quer. Nós não sabemos se isso é uma tática dele, uma espécie de desespero em buscar apoio da área econômica mundial para poderem acreditar no Brasil. Mas isso não resolve a situação política. O presidente está levando muito tiro por todo lado, muita pressão. O judiciário, através do STF, está ameaçando soltar o ex-presidente Lula, que solto vai ficar andando pelo Brasil para cantar vantagens e, claro, falar mal dele, do presidente Bolsonaro. É uma situação que aperta muito o presidente Bolsonaro. Humanamente falando, ele não tem condições mais de governar. Ele não tem mais condições de governar. Nós entendemos que ele está apostando em uma coisa, e aí sim é a revelação de Deus para nós. O presidente Bolsonaro, sem saída, está apostando no único apoio possível para ele, que são os militares. E a revelação de Deus é que ele vai apostar mesmo nos militares até que a situação piore no país e justifique usar o artigo 142 da Constituição, que é mais ou menos o presidente decretando um estado de emergência, um estado de sítio no Brasil. Eu creio que o presidente Bolsonaro, sem horizontes, criticado terrivelmente pelo próprio pessoal dele, pelo partido dele, por apoiadores dele, com o calcanhar de Aquiles, as fragilidades dele, da família dele, o caso Queiroz e outras coisas, isso tudo está mostrando que ele está muito fragilizado, o presidente Bolsonaro. E o único apoio a que ele pode recorrer são as armas. No exterior ele falou de armas, ele está querendo desenvolver a indústria armamentista, fazer acordos com muitos países sobre armas. Ele está caminhando nessa direção. Ele está prevendo dias difíceis para o Brasil. Ele quer rearmar as Forças Armadas, que estão muito mal armadas no Brasil. O presidente Bolsonaro quer angariar o apoio dos militares para que, se a situação piorar, como deve acontecer, a situação política vai piorar, o presidente Bolsonaro possa fazer o que o Hugo Chávez e depois o Maduro fizeram na Venezuela. Eles estão contando com as armas militares e os paramilitares para se manterem no poder. O Chávez já foi, o Maduro está se mantendo no poder pela força das armas. O Bolsonaro deve estar pensando a mesma coisa. O que aconteceu no Peru, a ameaça do Chile, ele está prevendo dias difíceis. Do ponto de vista
do bom governo, ele não está fazendo um bom governo, não está fazendo conciliação com os políticos sérios, não está tendo atitudes corretas, nós entendemos assim, com os outros países, ele está numa situação muito incoerente e dessa forma causa muita apreensão nos próprios apoiadores dele. Mas é interessante a gente observar o seguinte: enquanto o país está fazendo um pequeno sucesso na área econômica, os mercados, os investidores, os analistas de economia estão acreditando no Brasil, estão otimistas quanto à economia do Brasil. Do lado político, a previsão é péssima, é a pior possível. Como é que se consegue, sem uma boa política, governar um país para que tenha um bom desenvolvimento econômico? Como é que é essa mágica? Eu creio que só um milagre de Deus poderia salvar, mas esse milagre Deus não quer fazer, salvar pacificamente o Brasil. O Brasil vai ter que passar pelo banho de sangue, o banho da dor, para purificar a sua igreja. Então eu queria reforçar essa conclusão. Humanamente falando, a economia está razoavelmente bem. O mundo está acreditando com otimismo na economia do Brasil. Na área política, a situação é a pior possível. O presidente Bolsonaro está sem quaisquer condições de governar o país. E a revelação de Deus é que vai haver um banho de sangue, porque é a direção de Deus para o país, para despertar o povo dele, e a situação então vai descambar inevitavelmente para este banho de sangue, mais ou menos que está acontecendo no Chile. No Brasil, a situação está dessa maneira, e eu creio nas revelações que Deus tem nos dado, e esta palavra é de alerta. Não acredite na economia que está prevendo maravilhas para o Brasil. Você não seja pessimista, Deus está no controle, mas saiba que nada vai acontecer nesse Brasil sem dor. E as condições estão aí à nossa vista, e vai ser breve e rapidamente que as coisas vão se precipitar. O povo de Deus se coloca a orar. A prática de exercícios é extremamente importante para a saúde física do nosso corpo. Assim como a água tem uma função importante para o organismo, se exercitar é indispensável para manter a musculatura em movimento, gastar energia e fortalecer os ossos e articulações. Além de ajudar na diminuição do estresse, melhora no fluxo de sangue ao cérebro e redução da ansiedade. Praticar exercícios regularmente previne todos esses problemas e também ajuda na recuperação de depressão e autoestima, que são muito comuns na sociedade. Mova-se, viva uma vida feliz. Yeah! A adoção nasce do desejo do encontro entre pessoas para a construção de uma família. Esta relação, mesmo sem laços de sangue, é fundamentada no amor e no desejo de uma união para toda a vida. Milhares de crianças e adolescentes acima dos 5 anos estão aptos para adoção em abrigos brasileiros. Lembre-se, a adoção é um ato de amor que nasce de uma escolha e que se constrói no dia a dia.